Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Construção da Economia Sem Enrolação. Finalmente uma semana positiva, com comemorações, ativos subindo, carteira do canal bombando, dividendo caindo de tudo quanto é lugar. Então tivemos uma semana positiva. Eu que tô aqui há dias, semanas, meses vendendo susto para vocês, agora tô feliz porque enxergo uma luz no fim do túnel. A questão é se essa luz é um trem vindo na nossa direção ou não, né? Ou um potinho de ouro. Mas a coisa está caminhando. Então, esse vídeo é importantíssimo. Eu falarei sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, o que está ocorrendo com o varejo, por que de resultados tão negativos, principalmente via Varejo e Magazine Luiza. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, se inscreva no canal, porque muita gente perdeu os vídeos onde eu comprei, o ETF de Small Caps que está bombando, comprei Banco do Brasil que está bombando. Então pare de perder essas oportunidades e se inscreva aqui no canal. E também me diga nos comentários a seguinte questão: você está comprando, vendendo ou não está fazendo nada em relação às ações do varejo? Me diga aqui nos comentários. Para quem participar domingo que vem, eu vou sortear esse, que é o melhor livro de todos os segredos da mente milionária, mais um caderno exclusivo do canal, sem enrolação. Então, Ibovespa aí bombou essa semana, mais 2,78. Ouro também subiu, voltando ao patamar de $1.800. Ethereum também subiu. Podemos ver várias ações subindo bem. Ibovespa, que deu essa arrancada aqui, quase ali dos 95 mil pontos em julho, para 112 mil pontos, agora caminhando para os 120 mil pontos, que é o número aí que a gente imagina que possa chegar primeiro. Aí vai criar aquela barreira, muitas vezes volta, a gente não sabe se ele vai ou não, pouco importa. Eu estou preocupado com os ativos que eu tenho comprado. Então, a grande questão é, eu sempre falo aqui, pensamento de longo prazo. Não adianta agora ficar pensando, poxa, mas você acha que ainda vale a pena, não sei o quê? Cara, é um caminho. Quem está acompanhando aqui o canal sabe. Nós estávamos comprando bons fundos imobiliários, comprando bancos, ações de energia. Então, esses dividendos que estão caindo, essas porradas que a gente está dando de 40% no Banco do Brasil, BB Seguridade, isso tem que ter consistência. Eu fico feliz, mas estou ciente que o Ibovespa pode dar uma recuada. Então, não é cíclico, tá? Tomem cuidado, invistam em bons ativos. O mercado ainda está muito estranho. A coisa está tensa, não clareou ainda. Tem a história de Rússia e Ucrânia, tem Taiwan, China e Estados Unidos. Então, estou feliz. Ibovespa foi 95, 112, possibilidade de 120, mas eu estou lá com a bundinha na parede. Dólar deu uma queda, mas também, ó, deem uma olhada aqui no gráfico, ó. Caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. É assim que funciona e pelo menos até as eleições teremos esse tipo de coisa. O grande indicador da semana que saiu foi o IPCA, com a maior deflação da série histórica. Foi um dado importantíssimo, porque finalmente, né, a gente teve aquele primeiro ponto de deflação. Tem a ver com a queda dos combustíveis e tal, mas é um ponto muito positivo. Os combustíveis acabam afetando toda a cadeia. O seu tomatinho lá que você compra vai de transporte da fazenda até o centro de distribuição, depois até o distribuidor levar ao supermercado. Então, os combustíveis impactam em tudo. É muito bom a gente enxergar essa queda. Tem gente me falando, mas tá caindo no mundo inteiro. Bom, se tivesse caído no mundo inteiro seria ótimo. Você tem que se desligar da questão política, né? Quer dizer, eu gosto do Bolsonaro, então torço para cair. Eu gosto do Lula, eu torço para subir. Isso é uma idiotice, né? A gente tem que torcer para a economia ir melhorando, independentemente de quem vá entrar, porque tem países que a coisa está muito complicada. A Argentina está com 71% de inflação anual, é o recorde dos últimos 30 anos, e a inflação de julho foi de 7,4%. Então, enquanto a gente está com menos 0,68%, os caras estão com 7,4%. O que dá lá de inflação no mês é o que a gente tem aqui no ano, tá? A inflação é a maior em 30 anos, levando o Copom deles a elevar a Selic para quase 70% ao ano. Como é que um país pode funcionar com uma taxa de 70%? Quem vai investir em algo produtivo? Os caras estão taxando exportação, tabelando preço.
Cara, não precisa ser economista para saber que isso não dá certo. Então é um negócio assim grotesco. Mas aqui a inflação começou a cair, o desemprego também está em queda em 22 estados, isso é importantíssimo. Precisa cair entre os mais jovens, esse é um ponto que de repente dá para flexibilizar alguma coisa para atrair os mais jovens para a parte do emprego. E na última semana, conforme eu já disse, os ativos subiram no mundo todo, não foi só por aqui. Bitcoin também subiu bem. Um pouco antes de eu gravar esse vídeo, o Ethereum até bateu ali, beliscou os $2.000, isso é um ponto muito positivo. Então, finalmente, para mim é muito bom, tá? Depois de várias semanas vendendo susto aqui, cuspindo fogo, eu venho falar o seguinte, olha galera, uma semana positiva, menos se você for um argentino, né? E também a Europa está preocupada com o inverno que está chegando. Mas vamos olhar aqui um pouco para o Brasil. Estamos naquelas semanas de resultado, saíram bons resultados como Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, só que essa semana nós tivemos o resultado do varejo. Muita gente ficou assustada com o resultado da Via Varejo, da Magalu, principalmente da Magalu, já era esperado, eu vinha falando aqui, tanto que eu não comprei nada de varejo, por um motivo, Selic. A Selic subindo muito, isso tem um custo de dívida, isso também acaba causando vários problemas para as pessoas, porque as dívidas por aí por fora aumentam, junto com a inflação, isso diminui o poder de compra das pessoas, então uma hora toda essa confusão ia bater no resultado do varejo, e foi isso que aconteceu. Então, nada do que aconteceu não era esperado, era tudo já esperado. A grande questão agora é a seguinte, vai continuar assim? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que está acontecendo com o varejo no Brasil? As vendas estão em queda. Inflação e juros altos estão pesando demais. Não tem mistério. Uma puta inflação, eu dei até esse exemplo aqui, sei lá, alguns meses atrás. Com uma puta inflação, tudo caro, a geladeira quebrou, o que a pessoa faz? Chama alguém para consertar, troca a borracha, emenda ali o motor. Quando a economia estava bombando, tudo barato, a borracha da geladeira quebrou, você troca a geladeira, vende a usadinha para alguém. Então, a inflação alta, o juro alto, acabam fazendo com que as pessoas comprem menos. Isso é óbvio, está aqui refletindo no número. A economia não é tão complexa assim. Também não é tão fácil, não. Basta ver a quantidade de merda que a galera que se propõe a falar de economia sem ser economista no YouTube fala, tá? Mas dá para vocês entenderem bem bastante coisa. Com isso, Renner conseguiu ter alta no lucro, Marisa teve prejuízo, C&A teve lucro, mas com uma queda de 97%, ou seja, tá? A maior parte do varejo acabou sentindo muito essa questão da queda das vendas. Natura, que não é bem varejo, mas tem aquela venda, né, de pessoa para pessoa, tem alguma coisa de loja, também sentiu, apanhou com prejuízo de quase 800 milhões. Americanas apanhou demais com prejuízo de 98 milhões. E tivemos alguns vencedores. A Petz teve um lucro de 32 milhões, uma alta de 35%, e a Arezzo teve um resultado muito fora da curva, com uma disparada de 160% no lucro, com 123 milhões. Óbvio que cada empresa tem a sua particularidade. Eu falei muito rápido, então a gente viu aqui, uma aumentou um pouquinho o lucro, outra um pouco mais, a maior parte teve prejuízo ou uma queda muito grande no lucro. Quando a gente vai olhar isso por dentro, dá para perceber o impacto da inflação atrapalhando a venda e da taxa de juros corroendo ali, aumentando as despesas financeiras. Então o tombo no varejo aqui foi muito grande e deve continuar um pouco por enquanto. Quando isso vai mudar? Isso vai mudar quando a deflação começar a aumentar ou a inflação não aumentar e o desemprego cair, que é o que está acontecendo. Então, nós precisamos que o desemprego caia mais e os preços caiam mais, ou parem de subir. E aí, com isso, o varejo vai começar a voltar a vender mais. Olhando aqui no gráfico essas ações que eu falei para vocês, a gente pode perceber aqui, ó, Arezzo caiu menos 1,8%,
O Ibovespa, menos 6,58, Renner, menos 22, Petz, menos 56, Marisa, menos 60 e C&A, menos 70% praticamente. Os resultados do segundo trimestre, tanto aqui quanto lá fora, não foram tão bons, porque todas as empresas estão sofrendo com essa questão de guerra, crise, preços mais altos. Lá fora, os combustíveis também estão caros. Na Europa, o gás acaba com a renda das pessoas. Não só o gás, né? Tudo em geral, porque aí o gás impacta no preço de tudo. Então, vou falar sobre Via Varejo e Magalu, mas o contexto geral no mundo para o varejo está uma merda. Falando agora sobre Magalu e Via Varejo, começando pela Magalu, a gente pode perceber aqui que ela apresentou um crescimento das vendas totais de 1% do segundo trimestre de 2021 para cá, só que eles são muito malandrinhos, né? Olha que eles colocaram aqui, média de 34% de crescimento nos últimos 3 anos. Porra, primeiro cresceu 49, depois 60, depois 1. Aí diz que a média foi de 34. Porra, de novo aqui, ó, o e-commerce cresceu, legal, mas eles colocam uma média de 61% ao ano. Só que, porra, de 2019 para 2020, cresceu 182, depois 46, depois 2, aí eles falam, não, na média cresceu 61. O que eu quero falar com isso? Que eles estavam crescendo pra caralho, depois crescendo um pouquinho e agora crescendo quase nada. Aí na média cresce muito. Porra, galera. Então eu vendi 15 geladeiras num ano, nenhuma no outro ano, nenhuma no outro ano. Aí eu falo, bom, em média nos últimos 3 anos eu vendi 5 geladeiras. Porra, cara. Porra. Tipo, não estão mentindo, tá? Não estão mentindo. Mas, porra, entendeu? Esse número mostra o seguinte, continuam crescendo, bacana, show legal, mas bem menos. Bem menos. Ou seja, aquele valuation lá em cima, que mostrava como se a empresa fosse continuar crescendo na perpetuidade, 50% ao ano, ele ignorou a verdade do mercado, tá? Mas não tá tão ruim, a empresa está ali crescendo, ela está enfrentando os desafios. O marketplace cresceu 22% no segundo trimestre, isso é muito importante, esse tipo de venda. Bacana também que as novas categorias cresceram o dobro das categorias tradicionais, então a empresa consegue vender mais produtos diferentes, automotivo, mercado, delivery, eletroportáteis, beleza, vários produtos em várias regiões do Brasil. Olha que o mapinha está crescendo ali nas regiões, é um trabalho de formiguinha, cara, varejo é difícil pra caralho, quase todas as empresas quebram, ou todas quebram no longo prazo. Então, eu já vou falar o que eu vi de muito ruim nesse balanço, aqui nessa divulgação de resultados, mas a primeira coisa que a gente pode olhar é a empresa cresce, mas muito menos do que crescia antes, porque a concorrência tá aí. A inadimplência que poderia preocupar, a princípio não preocupa eles, é o que eles estão dizendo, que a inadimplência está abaixo dos níveis históricos aqui, mas é um ponto que a gente tem que olhar bastante. E eu gosto muito desse modelo deles, né? Quer dizer, você mistura loja com depósito, com vendedores na internet. O grande diferencial da Magalu e da Via Varejo para as outras empresas é exatamente esse. Eles têm um potencial logístico muito grande. Então, o que me incomoda? Eu entro no Mercado Livre, compro um produto, às vezes de manhã à tarde está na minha casa. Magalu e Via Varejo precisam conseguir isso, já que eles têm toda essa logística aí. Bora usar esse tipo de coisa. Eles já estão usando um pouco, mas não é tão eficiente quanto o Mercado Livre. E na parte financeira que vem a pica aqui. Então tá bonito aqui, né? Crescimento 22% no marketplace, 2% no e-commerce, 1% na venda total, tal. Mas tiveram um resultado líquido ajustado de menos 112 milhões. Eu já vou mostrar qual o problema. Um ponto aqui que eles destacam que é importante é a forte geração de caixa, com 9 bilhões de caixa total, sendo uma posição de caixa líquido que aumentou em 500 milhões, tá? Tem também todo esse ecossistema, mas o que me incomoda é uma coisa: as despesas financeiras.
Aqui o varejo está apanhando muito, eu já vou mostrar para vocês no final. Então, mostrei praticamente coisas positivas, né? Quer dizer, estão crescendo um pouquinho, crescendo marketplace, melhorando logística. A princípio, vocês olhariam isso e falariam, pô, tá bacana o resultado, tá crescendo menos. Agora a gente tem que olhar quanto a empresa vale. E se o problema que ela está tendo hoje vai ser resolvido, eu já vou falar sobre isso. Sobre a Via Varejo, mesma coisa. Venda na mesma loja crescendo, cresceu até um pouco mais. A maior carteira de crediário da história, então a empresa está crescendo a parte de crédito. E um ponto bacana, 8 trimestres consecutivos de lucro operacional. A empresa que era uma merda antes de ser recomprada pelos antigos sócios, né? Na questão do marketplace, a gente percebe aqui, eu coloquei uma seta vermelha, que do segundo trimestre de 2020 para agora, eles saíram de pouquíssimos clientes, né, vendedores, 6 mil para 143 mil, mas o problema aqui é que a Via chegou muito tarde nesse mercado. Porra, a Amazon lá fora já tem vendedores terceirizados, né, pessoas que querem vender na Amazon há muito tempo. E a Via começou esse trabalho. Tá? Então eles estão tentando chegar ali, mas estão muito atrasados, né? A Via nessa parte online, a Casas Bahia lá, ela é muito fraca ainda, ela está melhorando, né? Mas eu acho que as pessoas optam por outros canais antes dela. Tem que tentar ser mais moderna, visualmente mais bonita. Então acho que a Via peca um pouco nessa parte agora. Pô, os caras saíram muito atrasados, então não dá para querer que eles tenham um trabalho que nem Mercado Livre, Amazon, Magalu. Via saiu muito atrasada, mas está chegando, tá? Está chegando. E eles têm essa vantagem aqui, a abertura de 32 lojas no primeiro semestre de 2020. Para que essas lojas vão servir, além de ter um custo que atrapalha? Elas podem servir para a questão logística que eu falei para vocês. Fora que uma vez eu vi até o pessoal da própria Via falando sobre isso, que quando você abre uma loja na cidade, a sua própria venda online aumenta naquela região. Então, abrir uma loja ajuda a sua venda online. Resultado operacional, nós tivemos uma queda da venda em geral, uma alta muito pequenininha da margem. O que me chamou a atenção foi Banqui, que ninguém fala mais, só que olhando aqui os números, cara, tiveram uma abertura de conta 5 milhões de pessoas, porra, download do app 13 milhões, cara, muita transação na loja, pagamento de boleto. Então, isso aqui, pessoal, pode ser que deem alguma coisa no futuro, porque eles estão trabalhando os empréstimos. Ó, em um ano de oferta de empréstimo pessoal, saíram de nada para 329 milhões. Tem que olhar a inadimplência disso aqui. Mas, porra, estão trabalhando ali esse Banqui. Lembrando que boa parte dos brasileiros ainda é meio desbancarizada, né? O Nubank ajudou muito, C6 e tal, mas tá por aí. Tem até influenciador já com banco digital. Então, porra, o cliente fiel que vai na Via Varejo, que é a Casas Bahia, ele pode começar a usar isso. Vai virar, ele vai ter Caixa Econômica e Banquia. Cartãozinho de crédito, crédito pessoal, soca ali o juro, igual o carnezinho gostoso da Magalu, que triplica o preço da geladeira. Então, o que nós vimos aqui? Duas empresas que crescem menos, que estão abrindo loja e tem uma logística que pode ser bem utilizada, mas que mesmo assim, no último ano, o Ibovespa caiu 6,58, Via caiu 73 e Magalu caiu 82. Isso já com aquela altinha que nós tivemos, tá? E tivemos uma altinha porque o mercado gostou dessa organização que eu mostrei para vocês. Pô, as empresas estão crescendo ali, a princípio não vão quebrar agora, a princípio não vão quebrar agora, né, nesse trimestre. O que está pegando, então, que está incomodando ainda? É isso aqui, ó. Ainda vale a pena? Depende. Depende disso, ó. Americanas, Magalu e Via somam um resultado financeiro negativo de 1,6 bilhão. Magazine Luiza, 494 milhões, Via 574 milhões e Americanas 555 milhões. Então parece até que elas combinaram, todo mundo tomando $500 milhão
de despesa financeira. Isso está afundando as empresas. Poxa, mas por que essa despesa financeira? Porque a Selic saiu de 2 para 14 quase. Então, o custo, essas despesas aumentaram muito, financeiras. Então, isso tem sido um ralo para essas empresas. Por isso que provavelmente não vai melhorar tanto para o próximo trimestre o resultado. Não sei que eles vendam muito mais, uma margem muito maior, não sei, tá? Mas o que vocês precisam saber é o que está pegando essa questão da despesa financeira. Tem outro ponto que eu já falei várias vezes aqui, que é esse também, né? Mercado Livre, Shopee, Shein ou Shine, sei lá como é que se fala essa merda, e Amazon. Então a concorrência aumentou muito. Minha opinião, eu não descarto a possibilidade de colocar de novo uma dessas empresas na minha carteira, porque elas não faliram, o mercado continua e vai continuar, as pessoas fazem compras nas lojas, essas empresas têm loja, elas compram na internet, quer dizer, compras na internet que você pode até buscar na loja, o grande problema é a concorrência pesada em um mercado que está mais difícil do que estava há 3 anos atrás, quando eu comprei a Via 4 e vendia 16. Então, achava a Via 4 e agora eu não acho barata? Acho, mas tem que ter muita calma. Por quê? Porque nós temos outras coisas baratas também na bolsa, com menos risco, que não devem quebrar nos próximos 5 anos, onde essas empresas até podem quebrar. Mas, sabendo que Via e Magalu seguirão crescendo um pouquinho e que daqui a 1 ano essas despesas financeiras devem cair com a queda da Selic e a renda melhorando, as pessoas vão comprar mais, eu já consigo enxergar um resultado positivo em 2024 para essa empresa, se tudo der certo. Então, é por isso que eu falo para vocês. Olhando o resultado desse trimestre, não dá para fechar o caixão de nenhuma dessas empresas, mas também não dá para ficar todo animadinho, todo serelepe, não. Porque você vai levar uma enrabada. Mas eu não descarto colocar na área de risco da minha carteira. Quem quiser, se inscreva aqui no canal. Vou avisar se eu colocar. Mesmo que eu não coloque na carteira do aposentado, coloque na minha carteira nos 10% de risco. Eu vou avisar para vocês aqui ou lá no meu Instagram. E antes de vocês irem embora, me digam aqui nos comentários. Vocês estão comprando, vendendo, não estão fazendo nada em relação ao varejo? Me digam aqui nos comentários. Domingo que vem, para quem participar, eu vou sortear esse que é o melhor livro Todo Segredamente Milionário. Mais um caderno do canal. E se gostou, curte o vídeo do canal. Bate no sino e até a próxima.